com a paz do Senhor Jesus, amém? Também a nossa igreja em casa, que está cultuando conosco, é com muito prazer também que quero estar cumprimentando todos vocês com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como foi falado e muito bem pelo nosso copastor, hoje temos mais que motivo de estarmos em festa. Tem ali uma caravana que está em Viseu, inaugurando ali uma igreja, mais um templo sendo aberto para a honra e para a glória do nosso Deus. Então, como foi falado e muito bem, já estamos praticamente na metade da nossa revista e hoje a lição é de número 13. E qual é o título da lição? Olha que maravilha, cultuando a Deus com liberdade. Quem tem liberdade na casa de Deus? Quem tem liberdade na casa de Deus? Só que tem um porém. E qual é o porém? Temos que ter reverência, liberdade para todos, mas com prudência, porque a reverência é de fundamental importância. Amém? Maravilha. Nosso texto áureo já foi mencionado pelo nosso diácono Samuel Santos, mas é bom sempre estarmos mencionando, porque também ele baseia na nossa lição de hoje. E o texto áureo é um versículo muito conhecido de todos nós, que se encontra no Evangelho de Jesus, a qual escreveu João, capítulo de número 4, versículo de número 24, que nos diz: e Deus é Espírito, e importa que os que adorem, o adore e em espírito e em verdade. Essa é a passagem onde o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se encontrou com a mulher samaritana, e ali ele falou essas palavras profundamente, porque o nosso Deus, ela estava procurando, porque ela falou para o Senhor que, no caso, os judeus falava que a verdadeira adoração tinha que ser em Jerusalém, mas Jesus foi totalmente contra essa opinião que ela tinha, porque verdadeiramente não adianta nada nós adorarmos apenas Deus no templo. O que adianta você adorar Deus só na casa dele? Vale de alguma coisa? Só na casa não, exatamente, pastor Icaro. Só na casa de Deus não vale de nada. Que adorador é esse que só adora quando está na casa do Senhor? Os verdadeiros adoradores adoram o Senhor em espírito e em verdade, em casa, no trabalho, na escola, na faculdade, onde quer que você estejamos sempre adorando ao nosso Deus. A nossa verdade prática vai nos dizer o seguinte: a adoração em espírito diz respeito à posição espiritual do adorador. Isso quer dizer que o que vale diante de Deus é como adorar, não onde adorar. É o que eu acabei de falar agora. E a nossa verdade prática, a única coisa que ela faz apenas confirma aquilo que eu acabei de falar. Porque ela vai dizer ali, isso quer dizer que o que vale diante de Deus, não é diante de homem, não é diante de pessoas, diante de Deus, é como adorar e não onde adorar. Então, como nós adoramos é o que vale, não onde nós adoramos. Não adianta nada nós virmos para a casa de Deus e adorar Ele aqui, mas sendo em casa uma tribulação. Não adianta nada nós adorarmos a Deus na casa dele e sendo no trabalho uma tribulação. Não quer dizer que você não vá passar uma tribulação no seu trabalho, muito menos na sua casa, e quem sabe, se você não vigiar, até na casa de Deus você pode passar uma tribulação. Amém? É verdade. Mas nós temos que saber que não é como adorar, mas não onde adorar, mas sim como nós devemos verdadeiramente adorar o nosso Deus. A nossa leitura bíblica em classe, ela já foi feita aqui, não há necessidade, só se encontra ali,
precisamente na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26 ao versículo de número 32, já foi mencionada e já foi lida por todos nós da igreja. Temos ali os nossos tópicos, como todos sabem, já foi até falado pelo nosso pastor, o presbítero Roger Santos, que a lição, ela é repartida, eu gosto sempre de frisar isso, porque a nossa lição ela é repartida em duas partes. A parte que nós iremos nos entrar e nos deter hoje vai ser os dois primeiros tópicos, o tópico de número 1, juntamente com o tópico de número 2. E na terça-feira, por isso que temos a conclusão, não adianta nada nós aprendemos o início e não temos a conclusão na terça-feira. E não adianta nada nós termos a conclusão na terça-feira, senão nós não aprendemos o início. Portanto, é de fundamental importância assistirmos às lições completa, tanto o início como também o fim. Então, o primeiro tópico, nós vamos falar sobre o culto presencial, liberdade e reverência. Primeiro subtópico do tópico 1, a flexibilização cristã. O subtópico 2 do tópico 1, o culto. E o subtópico 3 do tópico 1, a reverência no culto. O tópico de número 2, nós iremos nos deter sobre o centro do culto pentecostal. O subtópico de número 1 do tópico 2, o centro da nossa adoração. Subtópico de número 2 do tópico 2, um culto vibrante no poder do Espírito. E subtópico de número 3 do tópico 2, características pentecostais. Então, são esses dois tópicos a qual nós iremos nos deter. E lembrando que na terça-feira será dado a conclusão do tópico de número 3. Vamos agora para a nossa introdução. A nossa introdução nos diz o seguinte: o Novo Testamento não apresenta um manual de liturgia e nem estabelece regras de culto. Aqui é algo bem interessante, que se nós formos ver no Novo Testamento, nós não vamos ver nenhum ali manual precisamente como devemos fazer uma liturgia, explicando ali. Mas se nós nos aprofundarmos, que nós vamos ver ali, Paulo, principalmente o apóstolo Paulo, ele vai nos direcionar, nos instruir como verdadeiramente no novo, né? Porque no antigo nós vimos lá, nós tivemos o ano passado todo falando sobre o tabernáculo, como deveria verdadeiramente fazer um culto digno do Deus que nós vivemos, que nós servimos. Então, nós vemos que no Novo já não tem, no Novo Testamento não apresenta um manual de liturgia e nem estabelece regras de culto. A igreja de Corinto pode dar indicações sobre como devemos organizar o culto, em 1 Coríntios, capítulo 14. Como deve ser o nosso culto e os elementos para que seja aceitável para Deus, que seja aceitável para Deus? Essa é uma pergunta. Como deve ser nosso culto e os elementos para que seja aceitáveis para Deus? E aqui, diante dessa pergunta, eu faço a pergunta para todos nós: como devem ser esses elementos? Alguém pode me sugerir? Ninguém sugere nada? O que nós estivemos fazendo aqui na casa de Deus? Adorando. Já é um. E mais na casa de Deus, o que tem mais na casa de Deus? Palavra, oração, olha aí. Mais louvores, adoração. E mais pregação da palavra. E mais com os dirigentes. Todos os dirigentes aqui, eu já reparei, todos os dirigentes. Chegou um momento muito importante do culto. Ofertório. Todos os dirigentes prestaram atenção, eles falam isso. Então essa é uma das nossas formas de nós, ou melhor, está aqui, um dos elementos do nosso culto. Então, dado essa breve introdução, vamos para o nosso ponto central. Agora eu peço a ajuda de todos. Qual é o nosso ponto central? 1, 2, 3. Maravilha.
Então, como nós vemos lá no título desta lição, nós temos toda e total liberdade, mas temos que ter reverência no culto pentecostal. Vamos então para o nosso tópico de número 1, que nos diz, tem como título, o culto pentecostal, liberdade e reverência. O culto pentecostal, liberdade e reverência. O cristianismo não tem o objetivo de padronizar no mundo e nem destruir as culturas. Sua mensagem, porém, é universal. Essa imagem aí nos mostra, bem provavelmente, que é um culto realizado na África. Nós já tivemos aqui o privilégio de receber alguns missionários. E não sei se vocês já repararam, muitas das vezes muitos missionários que estão lá já há mais tempo na África, eles vêm com a roupagem deles, já repararam isso? Muitos missionários, nós já recebemos muitos missionários, e hoje, para a honra e para a glória de Deus, nós temos mesmo, a nossa igreja está fazendo missões lá, o Ministério da DF se encontra na África, mas antes disso, nós já recebíamos missionários, e muitos missionários vinham assim com essa roupagem. Então aqui nós dizemos que o cristianismo não tem o objetivo de padronizar o mundo e nem destruir as culturas. Sua mensagem, porém, é universal. Então nós vemos que a cultura deles tem por esse hábito. Talvez se nós chegássemos lá do jeito que nós estamos trajados, de fato, de terno, de gravata, talvez nós nos sentiríamos até constrangidos. E vice-versa, talvez se eles venham para cá, eles se sentem talvez constrangidos por causa de quê? Por causa da cultura. Então a forma de adorar eles é da forma deles. Mas o mais importante é uma coisa, sempre com reverência. É de fundamental isso. Então no dia do triunfo de Cristo e da igreja, cada povo ou etnia se apresentará louvando a Deus na sua própria tradição. Então, no dia do grande arrebatamento, no dia do grande triunfo de Cristo e da igreja, todos nós apresentaremos louvando a Deus na sua própria tradição. Amém? Agora, então, vamos entrar no sim. Isso que eu acabei de mencionar aí, todo mundo sabe que se encontra na revista. Tem aqui em nosso meio, eu gosto sempre de citar isso, tem alguém em nosso meio que não tem a revista? Levante a mão, por favor, para nós podermos identificar. Todos têm a revista? Não fique constrangido, para você estar atento ao que nós estamos falando aqui. Tudo que está sendo falado está na nossa revista. Então vamos entrar, sim, agora entraremos no nosso subtópico de número 1, a flexibilização cristã. A religião cristã é flexível quanto à forma de adoração e permite várias liturgias. Então nós vemos que a nossa religião cristã ela é flexível, ao ponto de quê? Ao ponto de nos permitir várias formas de adoração e várias liturgias. Tem umas igrejas, e aqui nós vamos ver a base disso, todos os romanos dos cristianismo, incluindo os cristãos, nominais, têm a sua forma distinta de culto. Então nós vemos que todos os ramos do cristão, todos os ramos do cristianismo, incluindo os cristãos nominais, tem a sua forma como distinta de culto. Temos cerimonialismo ornamental das igrejas católica romana, ortodoxa e algumas protestantes. Nós vemos que a forma de cultuar, a liturgia da igreja católica, todo mundo, creio que se alguns que já entraram, ou que no caso nunca entrou, mas está ali
a imagem normalmente tem por esse hábito, está lá o padre, normalmente tem ali os coroinha, que eles chamam de coroinha, para auxiliar na liturgia do culto da Igreja Católica. Temos também o modelo simples do Evangelho, principalmente os pentecostais. Da nossa forma, ali, essa imagem aí, com certeza todo mundo sabe que é a Igreja do Brasil, que tem lá os bancos. Então, nós vemos que a nossa forma, ali, temos também o nosso modelo simples do Evangelho, principalmente nós, pentecostais. Não se deve associar o rigor da liturgia do culto judaico com os vários sistemas de culto cristão. Nós sabemos que a liturgia do culto judaico já é uma forma diferente. É uma forma, nós estudamos muito, como eu acabei de falar, sobre ali a mesa dos pães da preposição, que ali se encontra, os candelabros. Então a forma é totalmente, o incenso é totalmente diferente da nossa forma. Então não se associa o rigor da liturgia do culto judaico com os vários sistemas de culto cristão. Então aqui não estamos aqui para julgar, nós vamos entrar mais ali na frente, nós vamos nos deter um pouco mais sobre isso. Que é o que? Fundamental, nós temos que ter também liberdade e reverência, nós vamos falar mais à frente. Então, como eu acabei de falar, não se deve associar o rigor da liturgia do culto judaico com os vários sistemas de culto cristão. É a nossa forma de adorarmos. Aqui nós temos, alguém conhece essa imagem aqui? Da esquerda para vocês aí? Qual foi o dia? A Deaf Kids. Então, também não devemos engessar o ritual cristão em nosso templo. Talvez quem olha assim, né, para que igreja é essa, cheia de criança, com fitas ali no chão, um X, mas para quem presenciou, nós vemos ali, como foi falado e muito bem, também não devemos engessar o ritual cristão em nossos templos. Nós vemos que também não é sempre, mas de vez em quando nós damos alteração, mas sempre com muita reverência. Nós vemos as nossas crianças, que verdadeiramente foi um espetáculo à parte. Tivemos o nosso grande ADEF Kids, e sempre para a honra e glória de Deus. Agora vamos para a outra parte ali, a seguinte, ao lado, que nos diz: mas essa flexibilidade tem limites, e por isso deve haver respeito pela estrutura, e já existem, ou já existente, melhor dizendo, perdão. Temos ali a nossa balada gospel. Está repreendido. Às vezes as pessoas, falta um pouquinho de discernimento e principalmente de reverência. Porque muitas das vezes o Senhor, a tua palavra, vai dizer que Ele mandaria os nossos pecados, lançaria os nossos pecados para o mar. Então nós vemos aqui, muitas das vezes, as pessoas relembrando o passado, discoteca, balada, bar, eu não sei, mas quem sabe, talvez bebida sem álcool deve ter, não sei. São coisas. Agora sejamos sinceros, há reverência? Há reverência? Por isso que nós temos que ter o discernimento. Liberdade? Temos que ter. No culto tem que ter, mas tem que ter reverência. Se não houver reverência na casa de Deus, fica uma coisa meio complicada. E aqui nós vemos que, infelizmente, isso acontece nos dias atuais. Isso, muitas das vezes, as pessoas, não sei se é a forma de doutrinar as pessoas, para atrair mais pessoas, mostrando aquilo que elas já vivenciaram, ou quem sabe muitos ainda vivenciam, porque tem muitas pessoas assim.
vai hoje na balada, aí amanhã vai na igreja, vai depois da manhã na balada, vai na igreja, aí desse jeito a mesma coisa, está na balada, está na igreja, é tudo igual. E a reverência? Onde se encontra a reverência neste lugar? Onde se encontra a reverência? Então, infelizmente, vivemos em tempos que muitas das vezes as pessoas perdem o verdadeiro temor a Deus, a verdadeira adoração ao Deus vivo. E muitas das vezes as pessoas acabam se encontrando mortas espiritualmente dentro da casa de Deus. Então vamos seguir. O termo culto é sinônimo de adoração. O nosso enfoque é no sentido de adoração. Essa palavra é uma tradução do grego, latreia, que quer dizer, abre parênteses, serviço, vírgula, adoração, fecha parênteses. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, seu Deus, e somente Ele preste culto. Mateus 4, verso 10. Então nós vemos aqui que o próprio Mestre, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa passagem ali se fala quando ele se encontra no deserto, ele foi tentado por Satanás, e Satanás fala para o Senhor que se ele o adorasse, ele daria todo o reino da terra. Mas o que Jesus combate Satanás? Com o quê? Com a palavra. Por isso a importância de nós termos a palavra conosco. O próprio Jesus, ele combateu Satanás com a palavra. E Satanás tinha, e muitas das vezes vemos, porque Satanás ele tem autoridade. Você acha que não? Satanás ele tem autoridade sobre a terra. E muitas pessoas são adoradores de Satanás por dar legalidade, achando, querer essa legalidade que foi dada, foi lhe permitida de dar, só que tem um alto preço. Você quer ficar impactado? Você, muitas das vezes, ouve testemunho de satanista, ouve testemunho de pessoas que serviam a Satanás. São testemunho forte. É sacrifício de criança. É todo tipo de maldade que o ser humano possa imaginar, ainda mais. Então, para servir Satanás, esse preço que Satanás aqui ofereceu para o Senhor, para o Mestre, para o nosso Cristo, tinha um alto preço. E tem muita gente pagando esse alto preço. Por isso nós, como igreja conhecedora da palavra, temos que implantar a palavra dentro de nós. E o próprio Senhor, ele nos ensina, que Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só Ele preste culto. Amém? É somente ao nosso Deus devemos prestarmos culto. Por isso temos que ter a palavra implantada dentro de nós. Então o verbo grego latreu. Agora vamos dando sequência. A Septuaginta emprega latreia para traduzir o hebraico. Septuaginta não é nada mais, nada menos que a tradução. Então, avodar. Quando o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, a terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês, terra onde mana leite e mel. E vocês deverão celebrar, cultuar, adorar a esta cerimônia neste mesmo mês. Êxodo capítulo de número 13, verso 5. Então nós vemos aqui que a verdadeira adoração, lá já em Êxodo, lá no início, lá no princípio, onde Deus faz a promessa para o povo, que daria para eles a terra que manava leite e mel,
e eles deveriam celebrar. Essa palavra apresenta-se com este sentido 3 vezes no Novo Testamento. O povo de Israel, deles e a adoção de filhos deles, e a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e a promessa. Romanos 9, capítulo de número 4. E também tem ali Romanos capítulo 12, verso 1. Quem sabe esse versículo? Foi o nosso versículo ano passado. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício, que é... Vamos aproveitar o verso 2. E não, mas para... Sabe por que eu fiz esse teste? Uma para relembrar a palavra e outra para implantar a palavra em nós. Por isso é importante, esse versículo, para quem não sabe, esse versículo foi o nosso versículo anual, ano passado. E todos têm esse versículo na sua mente, mas de fundamental importância temos também em nosso coração. Por isso a importância de nós guardarmos a palavra, que com certeza vai ser de muita valia para todos nós. Continuando ainda no subtópico de número 2, o culto. O que queremos dizer com expressão culto pentecostal? É a nossa liturgia, isto é, forma como adoramos a Deus. As mulheres, qual foi esse dia, mulheres? De quê? Emadef, mas foi quando? Festa da gratidão. Festa de adoração. Foi o nosso Emadef, foi muito forte esse dia, foi este ano e foi verdadeiramente fortíssimo. Então nós vemos aqui que o que queremos dizer com a expressão culto pentecostal é a nossa liturgia, isto é, a forma como adoramos ao nosso Deus. Nada melhor do que termos a própria referência na nossa igreja, não é verdade? Nossa própria igreja, com certeza, é espelho. Vamos para o nosso, agora entramos no nosso subtópico de número 3 do tópico 1. A reverência no culto. A adoração a Deus é o momento mais sublime na vida humana. A adoração ao nosso Deus. Eu só queria depois alguém, se fosse possível, abrisse para mim em Gênesis capítulo de número 1, para estar lendo aí do 1 ao verso de número 5. Depois passa lá quem se disponibilizar. Então, a adoração a Deus é o momento mais sublime da vida humana. E aí vamos lá. E significa essencialmente o reconhecimento, a celebração e a exaltação da majestade divina. A majestade divina. Temos essa imagem aí e nós vemos que verdadeiramente era a forma que nós deveríamos entrar na casa de Deus, reconhecendo a majestade e a glória do Pai que se encontra em nossa casa. Quem achou? O nosso co-pastor Roger estará lendo Gênesis do 1 ao verso 5. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. Haja o quê? Peço perdão. Luz. Haja o quê? Luz. Haja o quê? Luz. Continua fazendo favor. E houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Maravilha.
depois o verso 16 ao verso 19. E eu tinha sempre o entendimento, quantas vezes nós entendemos e lemos a Bíblia, eu só quero abrir um parênteses aqui, porque isso não está na revista, e me chamou muita atenção, porque nós temos por entendimento, quando Deus vai falar que haja luz, que Deus ele criou, logo ali dá-se a entender o quê? Que Deus criou, haja luz. Criou-se, o que nós temos hoje no dia que tem luz? O sol. Dá a entender isso. Mas lê o verso 16 em diante, 16 ao 19 para mim, fazendo um favor. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia quarto. Então aqui, se nós formos vermos, o sol, a lua e as estrelas foram criados no 4º dia. Mas no primeiro dia houve-se luz. Glória. Houve-se luz. Mas que luz é essa? Qual é essa luz? É a glória de Deus, irmão. A glória de Deus. É a glória. E eu acho mais interessante que quando Deus ele faz a formação aqui, e me chamou muita atenção, porque ele faz a formação, a criação do mundo, e Deus já coloca que nós sabemos que o sol gira em torno da terra, né? Não, é a terra que gira em torno do sol. E já aqui nós podemos ver que já tinha separação do dia e da noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. À medida, deixa eu ver se vocês entendem. À medida que a terra ia girando, aparecia a glória de Deus e ficava claro. À medida que ia girando, ficava escuro. A glória de Deus, irmãos, a glória de Deus. Por isso que nós, como os mortais, nesse corpo corruptível, nós não podemos ver o Deus face a face. Por quê? Com certeza nós morreríamos. Nós, seres humanos, não temos a capacidade de vermos Deus. Por causa de quê? Por causa da glória de Deus. Por causa dessa luz gloriosa do nosso Deus. Por causa disso, que nós não temos essa capacidade de ver ao nosso Deus. E continuando, e por isso deve ser oferecida como referência, face tudo decente e como ordem. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 40. O apóstolo está se referindo ao culto de adoração. Ao culto é o diálogo de Deus com o seu povo em um momento de reverência. Então nós vemos aqui que este momento é um momento de reverência na casa de Deus. É o momento que nós verdadeiramente temos que entrar na casa de Deus e reconhecer que a presença de Deus se faz. É o momento que nós vimos que o Deus vivo a qual nós servimos é um Deus poderoso e a glória dele resplandece sobre o ambiente que ele se encontra. Onde a presença de Deus está, a glória de Deus se faz presente. E continuando. Havia acima do púlpito do templo, sede da igreja AD de Jundiaí, o versículo: guarda os teus pés quando entrares na casa do teu pai. Isso também se encontra aí na revista. E se você já reparou, em todos os templos ADEF, nós temos aqui, ó. Quem já reparou isso? Todos os templos ADEF, quem está lá atrás talvez não esteja conseguindo ver, todos os templos ADEF nós temos isso aqui, ó. Santidade e reverência na casa de Deus.
toda a igreja deve, você pode entrar, está lá, santidade e reverência na casa de Deus. E o que está embaixo? Guarda os teus pés quando entrarem na casa de Deus. Aqui o autor ele estava se referindo ali que a igreja AD de Jundiaí tinha isso, e também a nossa igreja tem. Nós devemos guardar o nosso pé quando entrar na casa do nosso Deus. Aí o autor da revista vai continuar. Alguém duvidaria que, se o rei Salomão vivesse em nossos dias, a mensagem seria... Qual seria a mensagem? Peço que todos leiam aqui em branco, por favor. Aqui, celular, no caso, essa revista, todo mundo sabe que foi feita no Brasil, o celular aqui é telemóvel ou smartphone. Está escrito aí na sua revista também celular. Então, sou smartphone, e hoje em dia é verdade. Quantas e quantas pessoas que não se sentem até constrangidas, às vezes você está dentro da igreja e o seu telefone toca. A pessoa às vezes não tem nem o cuidado, são cuidados. Nós estamos numa aula de aprender e também de aprendermos a palavra de Deus. Não quer dizer que você tenha que desligar, mas pelo menos deixa no silencioso, para você não ficar constrangido. Fica ou não fica constrangido? Quem é que fica à vontade? Você está aqui, o culto está ali e o seu telefone dispara. De um momento ou outro você fica todo apavorado. Por quê? Um cuidado simples a pessoa tem, coloca no silencioso. Hoje em dia sabemos que o smartphone é uma ferramenta fundamental. Nós temos de tudo, do bom e também do ruim. Então, como o autor vai falar aqui, se referindo ao rei Salomão, se vivesse nos dias de hoje, a mensagem seria: desligue o seu celular ou o seu aparelho telefone quando entrares na casa de Deus. Infelizmente, é a verdade e que nós vivemos hoje em dia. Sabemos que nossa igreja principalmente, tem muitas pessoas, principalmente os jovens, trabalham na mídia. Quando está a trabalho. Amém? Então, vamos dar continuidade. Agora entramos na nossa síntese do tópico de número 1, a qual peço a ajuda de todos para estar lendo, no 3, 1, 2, 3. Glória ao nosso Deus. Então, a síntese do tópico de número 1, agora encerrando o nosso tópico de número 1, vai dizer que a adoração a Deus é essencialmente o reconhecimento, a celebração e a exaltação da majestade divina do nosso Deus. Agora vamos entrar no nosso tópico de número 2. O centro do culto pentecostal. É o nosso título. O centro da nossa adoração, subtópico de número 1 do tópico 2. Alguns opositores da obra pentecostal costumam nos acusar de, em nossos cultos, darmos ênfase ao Espírito Santo acima de Jesus. Então, aqui o autor vai falar muitas vezes sobre isso, que alguns opositores da obra pentecostal, alguns que são contra os pentecostais, eles costumam nos acusar de nós, que os nossos cultos, darmos ênfase ao Espírito Santo acima de Jesus. Nós sabemos que nós servimos um Deus trino. O que quer dizer Deus trino? Deus Pai. Vamos lá, para ficar bonito, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É um Deus trino. Então, muitas das vezes, as pessoas não pentecostais acham que nós damos muitas ênfases, nós falamos muito sobre o Espírito Santo, mas o Espírito Santo, ele está no Filho e ele está no Pai. E o Pai está no Filho e está no Espírito Santo.
Então são trino e são uno. São três e são um. Então, aqui o autor vai falar sobre, é uma maneira sutil de nos chamar de montanistas. Aí aqui é uma coisa que está a mais, aí não está na revista. O montanismo foi um movimento cristão fundado por Montano, por volta de 156 a 157 depois de Cristo, que se originou difundiu, melhor dizendo, em comunidades na Ásia Menor, em Roma e no Norte e na África. Então, foi esse movimento aqui, que eles, muitas das vezes as pessoas não pentecostais, nos acusam sobre o montanismo, sobre esse que se levantou aqui, de dava muita ênfase para o Espírito Santo, para o Senhor Espírito Santo. E aí, normalmente, eles nos rotulam como se fossem os montanistas, ou, no caso, que era essa pessoa na qual aqui, esse montano, essa pessoa, que muitas das vezes as pessoas nos rotulam por causa disso. Mas sabemos que a presença do Espírito Santo, ela é fundamental. E o nosso Senhor Jesus, Ele mesmo próprio falou, que tinha que haver necessidade dele ir. Tinha que ter necessidade dele partir. Porque se ele não fosse, o Espírito Santo não vinha. Então, por isso que bato nessa tecla, que são três e são um ao mesmo tempo. Não adianta nada. Nós falamos sim do Espírito Santo, mas nosso ponto central é Cristo. Porque a Bíblia fala desde Gênesis, que do ventre da mulher nasceria um que ia esmagar a cabeça da serpente. Então a Bíblia, desde o início, lá de Gênesis, fala sobre Cristo, termina sobre Cristo. O ponto central da Bíblia é Cristo. O ponto central da Bíblia é Cristo. Mas Cristo veio e foi. Mas para nós chegarmos até Cristo, temos que ter a ajuda do Espírito Santo. O próprio Senhor diz que a própria palavra diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Ele também diz que não fomos nós que escolhemos a Ele, mas foi Ele que nos escolheu primeiro. E também a palavra vai sempre nos falar e frisar que, no caso, nós devemos verdadeiramente ter a comunhão com o Espírito Santo. E é através do Espírito Santo, que muitas das vezes as pessoas enfatizam, que nós falamos muito, porque é através do Espírito Santo que nós podemos chegar até o Pai. Não tem como chegar até o Pai se não for através do Espírito Santo. E muitas das vezes as pessoas acham que nós falamos demais sobre o Espírito Santo. O ponto central da Bíblia é Cristo. O ponto central da Bíblia é Cristo. Mas não tem como chegarmos a Cristo se não tivermos o Espírito Santo. Amém? Ficou claro? Continuando, ainda no tópico de número 1, subtópico 2. O Senhor Jesus é o centro da nossa adoração e da mensagem pregada pela Assembleia de Deus. Reunimos-nos como corpo de Cristo para adoração pública. Deus, aqui eu estava falando, ao Deus Trino. Por que Deus Trino? Vamos lá de novo para ficar bem bonito. Por que Deus Trino? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, por isso que chamamos o Deus Trino, que é três, mas é o mesmo Deus uno, que é um. Amém? Continuando, a declaração de fé das Assembleias de Deus diz: reunimos-nos como corpo de Cristo para adoração pública ao Deus Trino. Este é o padrão ensinado nas Escrituras, porque nós que somos circuncisão, e nós que adoramos a Deus no Espírito, e nós gloriamos em Cristo Jesus,
e não confiamos na carne. Filipenses 3:3, nova Almeida atualizada. Então nós vemos que verdadeiramente este é o nosso Deus poderoso, que Ele é trino, mas ao mesmo tempo Ele é uno. É três e é um ao mesmo tempo. O assunto de 1 Coríntios, capítulo 14, é adoração. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmos, tem doutrina, tem revelação, tem línguas, tem interpretação. Faça tudo para edificação. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 23. Então nós vemos que quando vos ajuntais, isso é para quê? Se refere a quê? Cá embaixo aqui. Se refere aos cultos. Então, quando vós ajuntais, e aqui o apóstolo Paulo vai falar em 1 Coríntios, capítulo 14, 26, tudo isso se referindo verdadeiramente ao culto, a forma que nós devemos nos prestar diante de Deus. É que eu vi aqui que eu já adiantei. A exortação paulina, comunidade cristã de Corinto, nos ensina muito coisa sobre o culto. O culto não era entendido e nem consistia num pregador falando para um rebanho atento e silêncio. Nós vemos essa imagem aqui, e isso muitas das vezes acontece nos cultos, porque sabemos que muitas das vezes muitas pessoas estão cansadas, e o mundo que vivemos verdadeiramente é um mundo de correria. Se nós às vezes não pararmos para descansar, o lugar de descanso aqui na terra ainda, o lugar de descanso é na casa de Deus. Se nós não descansarmos em casa, muitas das vezes acaba por descansarmos na casa de Deus. Não deveria ser normal, né, pastor João Paulo? Nosso descanso, precisamente o pastor Ícaro falou aí muito bem, o nosso descanso verdadeiramente é no céu, não é na terra. Portanto, isso, infelizmente, acontece de uma forma geral, de uma forma universal nas igrejas, porque as pessoas estão tão cansadas, mas tão fatigadas, que acaba não tem tempo de descansar em casa e acaba por vir querer se descansar na casa do Senhor, e não deveria. O lugar da casa de Deus é lugar de adoração. Se nós entramos por essas portas, nós estamos aqui para adorar. Se nós entramos por aqui, nós estamos aqui para buscar. Se nós estamos aqui, porque estamos aqui para engrandecer o nome de Deus. Tudo sempre seja para engrandecer o nome de Deus. Pois havia uma interação dinâmica de compartilhar-lhes. Aqui vemos a união, o que verdadeiramente ligando uma mão à outra ali, o que verdadeiramente devemos ter na casa de Deus. Nada há na instrução paulina, verso 26 ao verso de número 32, que indica que ser essa manifestação dos dons restrite apenas aos líderes. Então nós falamos aqui muito bem ali, as aulas anteriores, falando sobre os dons espirituais, sobre o fruto do Espírito, e ela não fica apenas restrita, ela não fica apenas entre as lideranças, restrita entre apenas liderança, ela é para toda a igreja pode e deve buscar os dons espirituais, pode e deve buscar o fruto do Espírito. Todos nós temos essa obrigação, todos os cristãos, a partir do momento que reconhecemos Jesus como nosso único Senhor e Salvador de nossa vida, devemos buscar pelos dons e principalmente pelo fruto. O contexto sugere a participação do crente em geral. Então nós vemos que em geral,
como eu acabei de falar, não apenas restrito a não apenas restrito à liderança, não apenas restrito a pastores, mas sim de uma forma geral, de uma forma de toda a igreja. Subtópico de número 3, do tópico 2, características pentecostais. Os primitivos cultos eram espontâneos e diferentes das reuniões da sinagoga. Então nós vemos aqui umas imagens que os primeiros cultos, os primitivos cultos eram espontâneos e diferentes das reuniões da sinagoga. Embora muitas características viessem delas. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um homem pobre com roupas velhas e sujas. Tiago 2, capítulo 2, verso também 2. Então o apóstolo Tiago estava aqui se referindo às vestes, às trajes, que muitas das vezes acontece nas igrejas, não deveria acontecer, porque uma pessoa bem vestida, ela será bem acolhida ou bem recebida. Uma pessoa mal vestida, ela será mal recebida. Infelizmente, é verdade. O apóstolo Tiago falou isso lá na sua carta de Tiago, capítulo de número 2, verso 2. E isso acontece nos dias atuais. Infelizmente, não deveria acontecer, mas acontece. Portanto, uma pessoa que é bem vestida, ela é bem recebida. Uma pessoa que está mal vestida, ou quem sabe até mal cheirosa, não cheira bem, com certeza essa pessoa será excluída. Vemos claramente isso acontecer nas igrejas, no plural, não no singular, nas igrejas. Nós somos igreja, não estou falando de denominação, estou falando de forma geral. Nas igrejas isso infelizmente acontece. As pessoas generalizando pessoas, escolhendo pessoas pela sua forma de vestir, pela sua forma de andar, pela sua aparência. E o próprio Deus fala para Samuel que não devemos olhar para a aparência. O próprio Deus já nos ensina lá no Velho Testamento. E isso acontece, infelizmente, nos dias atuais. Continuando, a característica pentecostal. A liturgia dos cultos contavam de oração e cântico. Então, o que farei? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com entendimento. Então, 1 Coríntios, capítulo 14, verso 15, o apóstolo Paulo falando sobre a oração e principalmente sobre o entendimento daquilo que nós estamos falando, ou muitas das vezes daquilo que nós estamos orando. E muitas das vezes, essa é uma coisa que até que me chamou a atenção, porque muitas das vezes nós oramos copiando o outro que ora. Você já reparou isso? Por muitas das vezes a gente orar, e às vezes a gente está falando coisas, e por acaso nosso pastor João Áquila falou algo aqui muito interessante, na altura que nós estávamos fazendo um curso teológico, que nós temos, se você reparar, muitas das vezes nós temos por hábito de falar a palavra que Deus vai de encontro. Quantos que não oram e falam assim? Deus vai de encontro. Se você falar vai de encontro, Deus vai de encontro. É Deus chocar. Rebenta. Não precisa nem Deus chocar não, Deus só soprar. Deus, vá ao encontro. Mas de tanto você ouvir a pessoa orar, Deus, vai de encontro, vai de encontro. Eu já vi pastores, somente às vezes oração, até na internet, se você vê, pastor, por quê? De tanto você ouvir, você fala. Vai de encontro, e uma forma errada de você orar. Só dei apenas um exemplo, que foi até, dei aqui o nome da pessoa, foi o nosso pastor João Áquila, que no culto já tem muitos anos isso, ele nos ensinou e foi uma coisa que me marcou. Então são coisas assim, e muitas outras coisas, ele falou muitas outras coisas aqui, mas essa me chamou a atenção, e muitas das vezes, às vezes, por a gente ouvir, a gente está orando, e está sendo errado. Outra coisa também que agora acabei de lembrar,
Deus destrua os demônios. Demônio não vai ser destruído, irmãos. Então, às vezes, uma forma de oração, Deus repreenda os planos demoníacos. Aí sim é a forma correta. E muitas das vezes você ouvindo, Deus destrua os demônios. Você está orando também, Deus destrua os demônios. Por quê? De tanto você ouvir e acaba não tendo o que está orando corretamente. Então, aqui fala sobre a oração e o entendimento. Que nós temos que também ter o entendimento daquilo que nós estamos orando. Continuando, o louvor parte da adoração a Deus, desde os termos antes dos séculos até a consumação dos séculos. Enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam. Jó 38, verso 7. Então nós vemos aqui o culto tendo a oração e também o culto tendo a adoração. Continuando, a leitura e a exposição das Escrituras Sagradas aparece como elementos do culto cristão em outras fontes paulinas. Persiste em ler, exortar e ensinar. Então, outra parte que faz parte do culto é sobre a exposição ou a leitura da palavra, das Escrituras Sagradas. Essa introdução é uma referência da leitura pública. Então, nós vemos que a leitura também é uma das formas que nós temos de nosso culto pentecostal. Agora vamos continuando ainda no subtópico de número 3, do tópico 2. As ofertas são parte da adoração bíblica, desde os tempos do Antigo Testamento. E agora traga os primeiros frutos do solo, que tu, ó Senhor, me deste. Ponha as cestas perante o Senhor, o seu Deus, e curvem-se perante ele. Deuteronômio 26 e 10. Então nós vemos que no início, lá no Antigo Testamento, o que o povo trazia para o Deus era a primícia daquilo que eles plantavam. E já nós vemos aqui no Novo Testamento, e cada um de vós, conforme determinou no seu coração, não com pêsamo, ou por obrigação, pois Deus ama aquele que dá com alegria. Aqui, 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7. Muitos de nós fazemos essa parte do momento ofertório, da nossa entrega ao nosso Deus, reconhecendo não aquilo que Deus está fazendo, mas principalmente aquilo que Deus já fez em nossas vidas. E nós temos mais que motivo para sermos gratos a Deus. E uma da formas de gratidão é sermos fiéis para com os nossos dízimos e também para com as nossas ofertas. O objetivo delas é levar avante a obra de Deus, enquanto a igreja estiver na terra. Então nós vemos que hoje nós estamos aqui dando essa lição, e hoje em Viseu está tendo a porta de igreja aberta. Isso tudo por quê? Porque nós, como igreja do Senhor, temos entendido o ID do Senhor. E um dos motivos do ID é justamente a parte do ofertório. O objetivo delas é levar avante a obra de Deus enquanto a igreja estiver na terra. Então, quando é que isso vai acabar? Essa forma de ofertarmos a Deus, quando vai acabar isso? Quando Cristo voltar. Ali eu falou muito bem, ali no final, ali, ó. Ali. O objetivo dessa é levar avante a obra de Deus, enquanto a igreja estiver na terra. Isso enquanto nós estivermos na terra, isso temos que assim o fazer. Agora vamos para a nossa síntese do tópico de número 2, já finalizando. Eu peço a ajuda de dois no 3. 1, 2, 3. Então, quem é o centro? O Senhor Jesus. Ele é o centro. Nosso Cristo, o que se entregou na cruz por nós. Ele verdadeiramente é
o centro. Agora vamos para a próxima aula. A próxima aula é terça-feira, a continuidade dessa revista, dando assim o tópico de número 3, o subtópico, o tópico juntamente com o subtópico 3, que é às 19 horas, a lição de número 14. E qual é o título da lição? Peço a ajuda de todos no 3. 1, 2, 3. Podemos fazer mais bonito. Vamos lá de novo? Quem consegue ler aqui, ó. Peço a ajuda de todos para lerem junto, bem bonito. 1, 2, 3. A nossa igreja. É apenas uma placa, mas como se expressa? Então venha, próxima terça-feira, eu creio que Deus também vai falar poderosamente, porque nós verdadeiramente estamos aqui para o adorar. Assim encerra a participação. Convido aqui o nosso pastor local, o pastor João Paulo Moreira, que Deus possa abençoar a vida de todos, dando mais compreensão à tua palavra. Eu saúdo os nossos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Eu saúdo também os nossos irmãos internautas com a paz gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. A palavra que nos foi hoje ensinada, a lição que nos foi trazida, foi a lição número 13. E essa lição é cultuando a Deus com liberdade e reverência. E o que nos foi passado aqui, através do nosso pastor Wanderson Martins, foi para nos ensinar como nós cultuarmos a Deus em liberdade e com reverência. E um dos tópicos foi a flexibilização cristã, a flexibilização onde nos foi ensinado que mesmo apesar de toda a flexibilização, apesar de toda a vontade que Deus nos proporciona, que Deus nos dá, essa flexibilização, ela tem limites. Mas esses limites, eles vêm sempre desde os primórdios, desde que Deus nos ensinou a cultuar a Ele. Sempre o homem tem que ter, através da sua flexibilização que Deus nos proporcionou, ele tem que ter limites de adoração. O limite, ele tem que sempre ser baseado na reverência ao qual nós